Olá, bom dia. A água é um elemento fundamental para o surgimento e a manutenção da vida na Terra. Por isso, é importante cuidarmos desse bem tão precioso. O Diálogo Rural de hoje vai falar sobre a qualidade da água no estado. Contamos com a presença de Cícero Onofre, que é professor doutor do programa de pós-graduação em Engenharia Sanitária da UFRN. E contamos ainda com a presença de Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste RN. Ana Cristina Araújo. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, professor Cícero. Bom dia. Bom dia. Professor, o público notório, nós estamos no Rio Grande do Norte há quase 4 anos de seca e essa crise hídrica não é só se restringe ao Nordeste, mas, como se vê no noticiário, ao Brasil todo. Para o nosso telespectador que talvez tenha dúvida, como é que se dá esse ciclo da água para que ela possa deixar de existir ou possa cair demais? Bom, o ciclo da água, na verdade, a gente podia complicar aqui um pouco, mas, ao contrário, vamos simplificar, né? Na verdade, a água chove, cai a água, uma parte infiltra, outra parte volta, muito antes do que se pensa, água que evapora ou que evapotranspira, que é uma evaporação com a ajuda das plantas, que é mais eficiente do que se ela estivesse apenas evaporando. E outra parte rola, forma as águas de superfície, e toda essa água, né, de alguma forma, ela volta para a atmosfera para novamente precipitar. Esse é o ciclo hidrológico. Né? O que a gente precisa entender é que, além das águas que estão no subsolo, que estão nos reservatórios, nos açudes, nos rios, etc., tem a água que está na atmosfera, né? Que isso faz parte do ciclo hidrológico. E essa água, por que está faltando? Pois é, porque a gente vê, bom, a quantidade não mudou muito. E é verdade, em termos de quantidade, não muda muito. Tem bastante água. Mas o que tem mudado muito é a qualidade. O problema é que a gente diz crise hídrica, geralmente não é apenas uma crise hídrica. Na verdade, você tem uma crise ambiental. Né? Eu digo que o maior consumidor de água natural hoje é esgoto. Porque quando você joga esgoto num curso d'água, ele consome a qualidade da água. Né? A gente agora está falando muito na crise de São Paulo, pelo simples fato que a Grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Então assombra, né? Mais do que você ter uma cidade com 2 mil habitantes, você traz água de algum lugar, de qualquer forma, ou leva esse povo para qualquer lugar. Agora, se realmente, porque está pouca água é uma coisa, faltar água é outra muito diferente. A gente não sobrevive sem água, sobrevive com pouca água, mas chega um limite que não sobrevive mais. E aí o que é que você faz quando você tem 10 milhões de habitantes sem água? Isso realmente assusta mais do que se tiver apenas 2 milhões. Você vai levar 10 milhões de habitantes para outro local assim, de uma hora para outra? Não dá para remanejar, não dá para inventar água para 10 milhões, 20 milhões de habitantes. Isso assombra, mas veja que Recife tem a crise hídrica crônica que nem se fala mais, não é? Há muito tempo. E, aliás, o Brasil inteiro está com crise hídrica, porque é uma crise ambiental. E você vai dizer que Recife não tem água? Recife tem 2 rios grandes que cortam a cidade, que, aliás, tinha um amigo que era de Recife que dizia que é onde eles se juntam para formar o Oceano Atlântico, né? O Beberico, Capiberico. Então, a nossa Veneza brasileira tem muita água e vive em crise hídrica. Não é crise hídrica, é crise ambiental. A água tem qualidade que serve para muito poucos usos. Então, professor, nessa crise de água, nós, consumidores, a gente está ouvindo muito assim, água potável, água destilada, água mineral. E aí, qual a diferença entre elas? São só nomes que se dá água. Na verdade, você podia dar ainda muitos outros nomes, né? Porque cada água, cada uso da água, e que são muitos, né? Você pensa, água para irrigar, pra você tem uma ideia. Água para beber não é boa para irrigar. Então, assim, a água boa, o que é que você está querendo dizer com isso? Se você não disser qual é o uso, não faz sentido você dizer água boa simplesmente. Porque a água que é boa para beber pode não ser para outro uso. E pode até prejudicar. Pode até prejudicar. Para irrigar, inclusive, água muito pura
não é bom. Tanto não é bom que a gente tem que botar adubo quando essa água não tem os nutrientes. Já para você botar num manancial, num açude, ela não deve ter nutrientes, né? Porque vai eutrofiar, vai salinizar, tem os problemas de saúde pública. Então, esses são nomes que se dá à água. Na indústria, você tem vários nomes para a água. E esses três realmente são os mais conhecidos, né? Quando se fala água mineral. Água mineral seria uma água que não tem matéria orgânica, ou pelo menos tem uma porcentagem muito baixa de matéria orgânica, né? Mineral. Hoje em dia, fala-se em água desmineralizada. Quer dizer, ela estaria num grau de pureza que ela não tem, inclusive, nem mineral, né? Por exemplo, você lavar um chip de computador, você não pode ter carga elétrica, porque desequilibra o chip. Ela tem que ser deionizada. Quer dizer, a água para beber, na verdade, ainda é uma sopa, né? E aí a água para beber é que se chama água potável. Mas ela tem que ter um grau de pureza muito grande. Não é por qualquer água. Não é qualquer água. Então, a água potável é a que pode ir para o pote de beber. Certo. É a que pode se beber, né? E que aí também é muito relativo, porque por exemplo, no Brasil, o que a gente considera água potável é que atende os padrões do Ministério da Saúde, que diz que se atender aquilo é potável. E é por isso que se faz o tratamento da água para se atingir isso, professor. Que tratamento é esse que aqui se faz? Por exemplo, aqui em Natal, que tratamento se faz? A CAERN procura fazer. Pois é, trata a água para beber é potabilizar a água, né? É atender, você trata para atender aqueles padrões da portaria do Ministério da Saúde. Essa água do abastecimento da água da CAERN, ela é tratada com o objetivo de manter a potabilidade da água, tá? Então, o que se usa de tratamento é o tratamento que se usa no mundo inteiro, basicamente, né? Em algum local pode ser mais bem operado, em outros mais mal operado, o sistema de tratamento, colocar corretamente os produtos químicos, operar corretamente os filtros, porque uma estação de tratamento de água também tem filtros. E a destilada etc. é o quê? Água destilada é que sofreu uma destilação. Voltando, né? A sua pergunta, realmente eu deixei a destilar. Destilação. É que quando você ferve água, né? Quando você já viu que para fazer cachaça tem que destilar? É, tem que vaporizar, Você, né? Isso, aí condensa e você pega aqui na frente. Então, água destilada. A água das nuvens que subiu no ciclo hidrológico, de certa forma é uma destilação. Ela aqueceu, né, evaporou, Ela passa subiu. por um processo natural. É, natural, de subida de... A destilação, se usa um destilador para destilar água. Hoje em dia, cada vez menos se usa o destilador, porque tem outros processos de purificação. Por exemplo, membranas filtrantes, que podem tornar a água tão ou mais pura do que a destilada, né? Mas... Na questão dessa purificação, desse tratamento, professor, às vezes quando a gente está em casa sente um pouquinho do gosto do cloro, isso é porque exatamente está nesse processo? Porque é preciso, os padrões de potabilidade no Brasil recomendam que se coloque cloro. Recomenda não, exige, né? Porque é um padrão que tem força de lei, apesar de ser uma portaria do Ministério, mas ela está delegada por uma lei federal. Que, quando uma lei federal delega competência ao, por exemplo, se o Senado se reunisse e delegasse a Cristina a autoridade de baixar uma portaria, a portaria dela passa a ter força de lei, porque está delegada. Então, essa portaria não se discute, ela tem força de lei, tem que se obedecer, ela é revisada periodicamente e nela consta que tem que ter cloro, porque para prevenir futuras contaminações, você trata e o tratamento, você coloca cloro no processo de tratamento e deixa um pouco de cloro. Quando você sente algum gostinho de cloro, percebe algum pouco de cloro, desde que não seja exageradamente, é sua segurança de que a água está tratada, desinfectada. Então, pessoal, a gente, como consumidor leigo, como é que a gente descobre que aquela água, supostamente, que a gente está comprando é de boa qualidade? Professor, qual é o segredo? Eu vou só pedir um tempinho, que o nosso tempo acabou. Essa pergunta o senhor responde no próximo bloco, Tudo exatamente bem. Como é que o leigo pode identificar. Tá Nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a qualidade e tratamento da água, com a presença de Cícero Onofre, que é professor doutor do programa de pós-graduação em Engenharia Sanitária da UFRN, e Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste. Ana Cristina continua perguntando.
Professor, a gente, um consumidor, como é que a gente vai descobrir que aquela água é de boa qualidade? Qual é o segredo? Muito difícil. Porque nem sempre a aparência da água é que diz a qualidade da água. Uma água pode estar contaminada e você não vai perceber nunca a olho nu. E o consumidor normal só tem o olho nu para perceber isso. E o que ele pode fazer é buscar água de procedência segura, né? Que essas pessoas, de onde vem a água, se tiver uma procedência segura, eles estão sob alguma norma, alguma legislação que garante a qualidade da água. É isso que você pode fazer. Você confiar, eu estou achando essa aqui é mais bonita, mais feia, Mais melhor, clara e pior. outra mais escura. Isso né? é um perigo. Pode levar a um... Porque se fosse assim, ninguém bebia cerveja, né? Porque tem uma cor feia. Estão várias cores, né? É. Professor, na conta da Caerne, alguns dados que podem ser observados, né? A questão do nitrato, por exemplo. Tem. Rapidamente, como é que se faz isso? Os indicadores lá, inclusive tem alguns que são importantes. Por exemplo, ainda há pouco estava se falando na presença de cloro. Não é ruim. É claro, a não sei que esteja exagerado. Mas cloro exagerado você sente, porque inclusive começa a ter odor. Mas é preciso que tenha o cloro para garantir a qualidade, né? Na água do abastecimento. Agora, o nitrato, veja, a Caerne tenta controlar esse nitrato aí, né? Controla, inclusive, por diluição, né? É preciso ter cuidado também para não ficar... Às vezes a gente encontra as pessoas que pensam que se a água tiver com um nível de nitrato um pouco mais alto, ele tomar o copo, cai morto. Isso não é verdade, não é exatamente um veneno, né? Ele pode trazer problemas. Isso é uma coisa que não é uma discussão que não tem grandes validades, porque está na lei, né? Na lei que eu digo, está na portaria, mas que tem força de lei. Não se discute. Se você acha que o nitrato está pouco, ou está ruim, ou está bem, mude a legislação. A legislação vigente não permite mais do que um certo limite, tem que ficar dentro desse limite, senão a água não é considerada potável. Porque, veja, esse termo potável, né, como eu já falei, alguém diz se é potável ou não, né? Um outro país pode ter uma outra norma que acha que potável não é exatamente os padrões que nós temos aqui no Brasil. Que sejam melhores ou piores. Exato, que ele pode mudar por algum motivo, né? Então, assim, voltando para nós, os consumidores leigos, quais as doenças que podem vir, que pode contaminar através da água? E como se prevenir disso? Como eu disse, buscando água de boa procedência, né? Professor, isso é o Procurando rótulo, é? A gente vai ler o rótulo? Inclusive, Não, como consumidora. claro, você faz isso mesmo. É a mesma coisa que você faz quando vai ao supermercado, você não lê o rótulo. Leio. Então é isso que se faz também com a água. Se a água, porque a água da Caerne é um rótulo. É. A água da Caerne. A água que veio de um poço contaminado também tem um rótulo. A água de poço contaminado, a não ser que você não leia o rótulo. É exatamente o que você precisa saber. Saber qual é a procedência. Se você está comprando água mineral, de onde é que ela vem? Onde é que você está comprando? Ela pode estar adulterada, pode estar alguma coisa. Essas águas, as águas que se bebem em Natal, certamente vai vir essa pergunta, certamente as pessoas que estão nos vendo, né, assistindo, devem estar curiosas também. Qual a diferença, né, entre a água mineral e a água da Caerne? Então, vamos logo falar isso, porque talvez poupe algumas... Não, exatamente. Você está falando isso e eu estou me lembrando que dizem que a gente não deve beber água mineral todos os dias, não, porque traz problema para o rim. Então, deve, assim, digamos, bebe-se água mineral e depois bebe-se água da Caerne para contrabalancear. E aí, qual é o fundo? Qual é a verdade disso? Por que essa preocupação? Olha, é muito perigoso se ouvir o que qualquer pessoa diz. É. Né? É a mesma coisa de ouvir o que botam nas redes sociais. É Exato. um perigo que qualquer dia desse vai causar um caos. caos, porque causa um mito, uma lenda, e que as Transtorno. pessoas começam a Torna-se acreditar. verdade científica. E são pessoas que até não têm nem embasamento científico, nem tem embasamento médico, Isso. e que ouviu fica dizer, dizendo, né, ouviu e criando e lendas espalha, né? que sem nenhum cabimento. Para você ter um problema renal, primeiro depende fundamentalmente da pessoa. Qual é a predisposição que ela tem? Às vezes depende muito mais do seu rim do que da água que você está bebendo. Da constituição humana. Para começo de conversa. Segundo, se a água, quando você fala água mineral, existem vários tipos de água mineral. A água que está sendo distribuída na cidade que você tiver, existem vários tipos, quanto à influência sobre as questões renais, como dureza, cálcio, etc., que a água tenha.
depende da quantidade de água que você bebe. Então, é uma besteira enorme a pessoa dizer, se você beber água de tal tipo ou de tal tipo, você vai ter um problema renal, como se o que não fosse beber não teria. E isso é uma bobagem. É um médico aí, uma pessoa que tem uma grande vontade de ser médico e fica inventando essas coisas. Mas é isso, um que perigo. nós, consumidores, ouvimos Pois no dia é, a dia. mas a gente não só ouve isso de bobagem no dia a dia, né? Enquanto a água, isso é mito. Você não pode dizer que alguém, por beber uma água A, B ou C, vai ter tais e tais problemas. A pessoa pode ter ou não, né? Professor, a gente falou aqui do nitrato, falando desse problema da questão da água, mas as fossas sépticas são as maiores fontes de poluição atualmente no meio ambiente. A gente ainda vive, digamos assim, na Idade Média com relação a isso? Não diria viver na Idade Média, né? Porque a gente tem situações muito piores. Mas realmente fossa, né, sob um aquífero que você utiliza, né, e em terreno arenoso, não é recomendável. Inclusive, que algumas pessoas pensam que não, porque se a fossa for muito bem construída e operada e tal, isso, então, é muito diferente da outra rudimentar. Não, há uma diferença, mas que não é grande. Do ponto de vista microbiológico, há uma diferença. Do ponto de vista da capacidade de infiltrar esses esgotos, há uma diferença muito grande, dependendo do tipo da fossa. Do ponto de vista de contaminação química, uma fossa rudimentar e uma boa, bem construída, não tem grande diferença. É a mesma. É a mesma, porque ela só transforma o material, mas no final, os prejuízos, por exemplo. Hoje em dia, a preocupação está muito além dessas coisas. Tá? As preocupações já estão com hormônio, com fármacos, né? Quer dizer, remédios que, na verdade, estão nos esgotos também, porque as pessoas expelem esses remédios que tomaram. Tem muita gente bebendo anticoncepcional, não sabe, né? E essas coisas, esses produtos químicos, no caso de fossa, que o processo é o mesmo, o processo de digestão é o mesmo, se ela é ou não bem construída, não tem grande diferença. Então, fossa num local que é arenoso e que está sob um aquífero que você utiliza para beber, nunca é recomendável, independente do tipo. Professor, e os mananciais da gente aqui no Rio Grande do Norte? Eu estou aqui no papel de consumidora. A gente ouve falar, mas no fundo ninguém explica. O senhor poderia sintetizar qual é a situação do manancial do Rio Grande do Norte? Pronto. É muito ruim a situação. Agora, não fiquemos alarmados, porque essa situação não é ruim só no Rio Grande do Norte, não. Né? Veja bem, eu ainda há pouco falei que o maior consumidor de água natural é esgoto. Certo. Olha, quando você joga 1 litro de esgoto num manancial qualquer, num rio, num açude, numa lagoa, 1 litro de esgoto, ele pode consumir o oxigênio dissolvido, porque a água precisa ter oxigênio dissolvido na água para os seres poderem respirar. Então, 1 litro de esgoto pode consumir o oxigênio que está disponível para ser usado de 100 litros de água natural. Ou seja, ele é o grande consumidor da qualidade da água, né? Além de salinizar, então, às vezes a gente chega no açude, está todo verdinho, aquilo são algas por causa de excesso de nutrientes que vieram dos esgotos, né? Então, a situação está ruim em Água Só, não é só aqui no estado, não. Como eu disse, a questão não é hídrica, a questão é ambiental. Você muitas vezes, não, porque o manancial, a água, é a proteção do manancial, né, que é preciso fazer, né? A gente não pode estar jogando esgoto dentro dos cursos da água, porque vai contaminar, vai poluir, vai salinizar, vai eutrofizar, que são termos técnicos, mas que significa assim, a concentração de sais aumenta. Aquelas algas, né, que fiquem próprias para beber também, né, aumenta. Só que no Nordeste nós temos um agravante. Chove 500 milímetros, meio metro, chove meio metro de chuva, em média, em grosso modo. Agora não está chovendo mais nem isso. E evapora 2 metros. Quando evapora, lembra do ciclo hidrológico? Quando evapora a água, os sais ficam. Então, se só dilui com meio metro de água e evapora 2 metros, que é 4 vezes mais, imagine como nós estamos concentrando os sais, né, nesses reservatórios.
Então a gente precisa ter muito cuidado disso. A gente não pode estar jogando sais lá, porque sabe que a concentração é muito acelerada. Então, isso passa pelo processo de conscientização da sociedade. Também. Isso. Essa pergunta o professor vai responder no próximo bloco, sobre exatamente a questão do reuso também, que o senhor participou de um simpósio sobre a água e vai falar sobre, exatamente, passa pela questão conscientização ambiental de cada um, a questão do reuso. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a qualidade e tratamento da água, com a presença do professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária do UFRN, professor doutor Cícero Onofre, e com a coordenadora do Sinteste-RN, Ana Cristina Araújo. Ana Cristina começa perguntando. Professor, recentemente houve um simpósio internacional sobre reuso de água. E o senhor, que participou, pode dizer para nós aqui, consumidores, como é que a gente faz para realmente economizar água e utilizar, trabalhar esse reuso de forma doméstica, digamos. Toda a vida, porque o que importa no reuso é o uso controlado. Certo. Toda a vida que alguém pega água e usa mais de uma vez, está fazendo reuso, está ajudando de alguma forma. Mas veja bem, é o tipo da coisa que não cabe, não se deve aceitar passar a responsabilidade pública para o privado em muitas coisas. Por exemplo, reuso de água não é uma atribuição para o privado, para a pessoa, porque a culpa é de fulano que não faz. Não é não. O reuso de água é uma questão para ser encarada como programa de governo, tá certo? Com proteção do manancial, não é? Ah, porque fulano jogou uma laranja podre lá dentro. É claro, educação sanitária e ambiental é fundamental, importante em todos os níveis, em todas as instâncias. Mas a gente precisa deixar de querer botar a culpa no privado, que é porque nós, os consumidores, qual é o nosso papel? Seu papel é receber água de boa qualidade, consumir, pagamos devolver, caro. Pagar tarifa, etc. Não é ficar fazendo o papel de tratar a água, proteger manancial, é coisa desse tipo, não. Vamos primeiro partir disso aí. O reuso é importante exatamente por causa de um dos aspectos que eu falei, que o maior consumidor de água, não é claro, uma pessoa consome centenas de litros de água por dia, mas ela polui milhares de litros de água por dia. E aí onde está o problema? Quando você reutiliza um litro de água, a grande economia não é por causa do litro que você não consumiu a mais. É porque, como eu disse, um litro pode poluir 100 litros de água. É o litro que você não jogou fora. É, né? o que você não jogou fora, que iria poluir e contaminar centenas de milhares. E isso tem tudo a ver com a proteção dos mananciais, tem a ver com o que você falou ainda há pouco, de como é que faz o tratamento da água. Isso é um equívoco muito grande, a gente acreditar ou pensar que a estação de tratamento de água é quem vai garantir a qualidade da água. Não é. A qualidade da água se garante protegendo o manancial. Eu sempre disse, se você jogar veneno no manancial, jogar remédio, né, jogar tudo no manancial, você vai beber. Porque a estação de tratamento de água não foi projetada nem operada e não vai para tirar substâncias que foi projetada para tratar a água que o manancial deveria ter sido produzido. Né? Naturalmente se produzindo. Exatamente. Então, o primeiro passo para garantir a qualidade da água é proteger o manancial. Né? É claro que isso passa sob a conscientização de todos nós, mas não é isso que vai resolver apenas o problema, não é? Se você... É a mesma coisa que eu também insisto, né? Ah, porque a dengue, o jarrinho de flor, de planta... Claro que isso é importante, as pessoas não devem ter um jarrinho de planta dentro de casa, que tem a ver, né, com... Cheio d'água. Cheio d'água e tal. Agora, o que adianta ele cuidar do jarrinho de planta dele, olhar pela janela e ter um terreno baldio cheio de lixo? Quer dizer, não podemos transferir a responsabilidade de todas as questões ambientais para o privado. Né? É importância a conscientização, né? A educação sanitária e ambiental, mas tem que encarar que isso tem que ter programas de governo. O reuso de água é uma tendência internacional, principalmente por causa disso. Por exemplo, São Paulo está numa crise hídrica. É principalmente porque não trataram esgoto, não protegeram manancial. Não, aliás, não é só São Paulo. Né? Todas essas coisas. Porque está com crise hídrica. Né? A seca que é outro problema que está em pauta. A seca hoje, se tem várias facetas da seca. A gente, inclusive, já fala em seca hidrológica, seca meteorológica, seca agrícola, né? Seca de produção, ou seja, tem vários tipos de seca, né?
não depende apenas da altura da chuva. Essa questão de recursos hídricos, ela está intimamente ligada com a questão ambiental mais ampla, não é? Como eu disse, certamente o maior consumidor de água é esgoto. Então, veja, o lixo. O lixo consome água, muito mais, talvez, que uma pessoa. Quer dizer, tem que ter um foco mais amplo. Professor, nesse foco do poder público, ser, digamos assim, ser o grande mentor da manutenção da qualidade da água e na não transferência, existe um monitoramento para o setor público, faz esse monitoramento das águas? O senhor sabe se, por exemplo, o governo do estado, a prefeitura, para que se mantenha um nível da água adequado para a população, e como é feito esse monitoramento? Faz. Dentro das possibilidades, né? Faz. Isso, agora, se faz ou não faz, mas tem responsabilidade de fazer. A qualidade da água de beber é uma atribuição de fiscalização da Secretaria de Saúde, porque é um problema de saúde pública, antes de ser um problema ambiental, né? É claro que é um problema ambiental, mas é um problema de saúde pública, que requer ações mais imediatas. A qualidade da água, de uma forma geral, nós temos um órgão no Estado que precisa urgentemente ser estruturado, não apenas estruturado do ponto de vista de estruturar, de legalizar, de regulamentar, mas também de dotar de pessoal, que é o IGARNE. E veja, pelo nome já diz tudo, é o Instituto de Gestão das Águas. Esse órgão está ainda com baixíssima capacidade. Como a gente pode falar, né, em gestão de água, se o órgão que foi criado para a gestão de água ele não tem a tenha muita dificuldade ainda. Fazer, né? Não está muito carente do que precisaria ter para a responsabilidade que ele tem, né? Tem todo um sistema que precisaria funcionar de forma articulada, né? Você vê, essa questão de reuso que vai desde a pessoa que usou a água mais de uma vez e que está consciente disso, mas isso não pode ficar nesse nível. Se fizer muita coisa, ainda vai ficar ruim durante muito tempo. Se não fizer nada, vai ficar insuportável. Certo. O que era para ser feito hoje já deveria ter sido feito. Já deveria ter sido feito há muito tempo. Eu digo sempre, a gente não... Em todo mundo isso, né? Você vê esse congresso que você falou, esse simpósio, na verdade, de reuso de águas, a gente vê que a tendência internacional, inclusive agora, já é, inclusive, os Estados Unidos, que mandou um representante aí, aliás, uma autoridade mundial no assunto, eles estão tratando esgoto para beber. Eu fico apavorado porque o Brasil ainda está longe de ter essa necessidade. Se a gente perceber que tem que tratar esgoto primeiro para usar na agricultura. 70% das águas que saem dos mananciais é para irrigação. Então, antes de fazer isso, a gente precisa fazer o que é certo, porque senão vai ser levado a fazer uma coisa mais radical. Professor Cícero Onofre, que é professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária da UFRN, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste RN, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.